Olá, investidor! Aqui é o Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, dia 28/10/2019, 15 horas e 19 minutos, uma tarde ensolarada, típica de primavera aqui em São Paulo, muito agradável. Já estamos aí em ritmo de reta final de ano. Você é muito bem-vindo, participe da área de comentários aqui do nosso canal, compartilhe o vídeo, deixe o like, porque você é a nossa razão de ser. E convide amigos, colegas, pessoal que investe na Bolsa de Valores, que esteja começando. Nós temos várias iniciativas gratuitas, seja bem-vindo à Bolsa, Na Mira do Trader, o cenário, o radar, e vamos ter a Semana do Trader. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês se inscrevam e participam. Vai ser na primeira semana de novembro. E quem quiser assinar o informe cenário, pessoal, é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail. O Traderson, que é o meu estagiário, coloca você na nossa base. E na descrição dos vídeos, por exemplo, aqui, ó, você entra no vídeo aqui da... Esse cara é o mais chato do YouTube. Ninguém se compara a ele. É Maratona da Riqueza, ele usa vários... ele é incomparavelmente o mais chato. E aqui, pessoal, nós temos o link para a Semana do Trader, para o canal do Telegram, que é gratuito, e para a imersão técnica também. Então, tudo isso na descrição do vídeo, ok? Bom, eu vou começar os estudos de hoje falando ali das bolsas americanas. Hoje, né, início das negociações, inclusive de CIA e Banco BMG aí na bolsa também. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui como é que eles estão negociando. BMG B11. Aí o... Ai, softwares. Aí ele não pega, só porque está começando hoje, ele não pega a porcentagem de variação. Deixa eu ver numa outra plataforma aqui que eu já conferi, dá para ver. Ó, o BMG está caindo 0,84, negociando a 46,01 mesmo. E a CIA subindo 3,09 a R$ 17,01. Bom, bolsas americanas em alta, né? S&P, Dow Jones, principalmente o índice Nasdaq, petróleo em queda, ouro em queda e EWZ subindo. Então, vamos aos estudos aqui. Vamos começar pelo EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. Então, uma sessão de alta, né? Nós tivemos quase um mastro-bandeira aqui, uma LTB que guiava os preços desde julho, foi rompida, a média apontando para cima. E está distante da média, está fora da banda, mas a tendência, né? Tem uma resistência mais forte a 45,50, porque veja só, 26 de julho a máxima 45,53, 29, 45,51, dia 30, 45,48, dia 31, 45,50. Então, 45,50 é uma região que vai ter um pouco mais de concentração vendedora, só que se você pega um gráfico semanal no EWZ, nós tivemos na semana passada, após várias semanas de candles tímidos, um Marubozu. Seria uma barra de ignição, uma barra elefante? Talvez, né? É uma hipótese. Aí nós temos o VIX. Vou colocar o VIX aqui no gráfico diário. É o índice do medo, Volatility Index do S&P. Nós temos no VIX topo, fundo, topo. O mínimo aqui dessa região de suporte, 13,31. Ela foi perdida e acionou um pivô de baixa, né, que teoricamente deveria buscar pelo menos o suporte imediato a 11,69 ou alguma projeção dessa pernada. Então, mesmo tendo esse arrefecimento hoje, eu não sei até que ponto é confiável, mas assim, sabe o que
Imagina que eu estou vendido no VIX. Sabe o que eu ficaria desconfortável? Tá montando talvez aqui um arame e um arame cross. Bastaria romper de baixo para cima 31 não, 13 com 31, que nós teríamos aqui um rompimento falso desse fundo e aí pode dar uma bagunçada aí nas cotações. Mas vejamos, o 13,31 eu acho que é o que separa o joio do trigo. Aí falando do índice Dow Jones, que são as 30 maiores empresas do setor industrial. Vamos estender essa LTB. O índice Dow Jones pairou sobre a média móvel de 21 períodos e ele tem um possível ombro, cabeça-ombro invertido. A neckline ou a cabeça do pivô eu considero aqui no 27,120. Ele tentou romper, está deixando sombra superior, mas é um pregão de alta e trabalhando acima da máxima de um candle de massa que nós tivemos na sexta. Então é uma situação, na minha visão, favorável à compra. Aí nós temos o S&P, né, que tem um esboço de um ombro, cabeça-ombro invertido também. Ele, por sua vez, já tinha rompido a máxima dia 19 de setembro a 3.022. Hoje opera acima da máxima do Morobuzu de sexta e simplesmente está na máxima histórica. Assim como o Ibov, correto? Não. E aí nós temos o índice Nasdaq, que é aquele que eu tenho acompanhado de maneira mais próxima. Entendo que hoje ele é o mais técnico dentre as bolsas americanas. E curiosamente, né, ele rompeu uma LTB bem desenhada e ele tem a sua máxima histórica em 8,339, ou seja, não foi rompida ainda. Então é um enigma as bolsas americanas, mas claramente nós temos uma orientação de alta. Ok? Aí falamos de petróleo, crude oil, WTI, o petróleo negociado na NYMEX, e eu hoje fui convidado por dois alunos meus brilhantes. Um trabalha na Interactive Brokers, o outro, hoje em dia, ele é um trader independente que dá palestra para várias corretoras. Foi tesoureiro de um grande banco aqui no Brasil, de uma corretora também. Eles moram nos Estados Unidos, eles têm uma galera lá que eles têm contato, que operam. Aí os dois, eu nem respondi o e-mail ainda, mas eles me convidaram para passar o Réveillon lá com eles. Eles vão para Nova York, apesar de morarem ambos em Chicago. Aí eu sei que eles assistem o programa, eu vou responder à noite os e-mails. Quem me dera nesse momento para Nova York no Réveillon. Agradeço. Esse tipo de coisa fortalece o nosso trabalho, deixa a gente feliz, te deixa mais forte para resolver desafios e tal. Mas nesse momento eu não posso. Eu vou passar uns 3, 4 dias no litoral, talvez vá para Bombinhas de novo, ou vá até a Maresias mesmo. Porque a Top Traders tem crescido num ritmo acima do que a gente imaginava. Então eu já vou estar planejando 2020, já estamos na verdade, né? E a minha equipe viaja no início de janeiro, então a gente vai ter que deixar tudo em ordem. E um grande parceiro meu do setor imobiliário também viaja em dezembro, então dessa vez eu não posso, mas se me convidar de repente depois, mesmo que seja no meio do ano, é só falar a data que eu compro a passagem. Obrigado a vocês. Muitos alunos tratam a gente com esse respeito, com esse carinho, encontram no shopping, no estádio, e a gente fica muito feliz e isso fortalece a nossa missão, que não é fácil, de produzir conteúdo. Eu sou um cara que respondo os e-mails, trato as pessoas com carinho na rua, então e eu faço isso de forma natural, né? No dia que eu não tiver a energia que eu tenho hoje para fazer isso com muito gosto, aí eu dou um tempo. Então, se você está disposto a fazer, você tem que fazer de forma espontânea, né? Algo que seja natural. Mas muito obrigado. Então, eles operam, inclusive, petróleo lá fora. E eu acho o seguinte, eu acho que o petróleo tem uma grande possibilidade de bater 60, 63 dólares aqui. Mas ele pode arrefecer antes, ele tem um eixo aqui de, não exatamente um W, é uma simetria que remete a esses patamares.
mas ele tem alguma distância da média, ele tem um eixo de W a 54,91. E ele poderia voltar aqui, por exemplo, em algum ponto intermediário. Hoje é um candle, de alguma forma, é um engolfo tal. Mas eu não vejo, por exemplo, o petróleo, por exemplo, entrando numa pernada baixista, algo dramático assim. Ou seja, sendo objetivo sem mais delongas, eu acho que seria, em caso de queda, sinônimo de oportunidade. Aí nós temos o Brent, crude oil negociado em Londres. Eu tenho vários alunos que operam em Londres e Hong Kong também, mas aí nunca ninguém me chamou pra... Mas aí, mesmo sem chamar, no ano que vem, eu devo ir à Europa em fevereiro gravar um início de uma websérie. Vamos ver, né? Não é certeza. Quando eu prometo, eu faço. Eu ainda não sei, é possível. O eixo aqui da figura seria, que é uma cabeça de pivô, né? 60 dólares com 66, poderia baixar aqui, até nessa LTA. O grande desafio da tendência é você fazer a leitura dos pontos, né? De incremento, realização, de entrada. Então é isso. Passando pelas criptomoedas, nós temos aqui o Litecoin. Em dólares, né? O Litecoin deu uma pancada, agora ele repousa, mas já apontando para cima. Para quem esperava uma compra mais ousada, mas com algum sinal de que algo novo paira no ar, eu acho que nós temos. Por exemplo, se eu comprasse hoje, eu colocaria stop abaixo da mínima de ontem. Comprou hoje, aí virou amanhã comprado, stop abaixo da mínima de hoje. Isso serviria, na minha opinião, para o Ether, né? Compra, stop abaixo da mínima do pregão anterior, valeria para o Bitcoin Cash, né? Isso válido também para o Bitcoin. Então, acho que quando você tem, por exemplo, seja uma criptomoeda, seja que esteja dormindo, o Bitcoin saiu de 7.400, está 9.500, pô, subiu 2 mil dólares. Isso entre 25, lembra que eu falei do final de semana? Ó, sábado e domingo decolou. Isso daqui é uma barra elefante, uma barra de ignição. No caso do Bitcoin, eu particularmente tivesse comprado aqui embaixo, já estaria realizando parcialmente o lucro. As outras criptomoedas ainda têm algum espaço. O Bitcoin eu já operaria com bastante cautela. Ok? Pessoal, falando de balanços, que é algo que a gente trouxe de novo, que a galera aprovou. Balanços. Vamos tirar o filtro aqui. Eu nem vou falar que não deveria ter o filtro norte-americano. Aí ele fala para você se registrar para salvar as preferências de filtro. Eu vou fazer isso, eu prometo. Na verdade, acho que eu tenho até login e senha. Aí eu consigo deixar as preferências salvas. Então hoje, CCR, Klabin, os balanços. Aí vamos fazer como destaques do dia? Então vamos lá. CCRO3 caindo 1,12. Né? Professor, você acha que CCR faz parte daquele time de ações que meio que assim entregaram o que tinham para entregar no curto prazo e tal, e que nesse momento você não as vê como interessantes? Sim ou não? Sim. Então acho que faz. Inclusive, para quem é mais resiliente, onde é que estava o stop? 17,09, topo anterior. Quanto que fechou na sexta-feira? 16,98. Na minha opinião, já seria um ponto de stop. Ok? E Klabin. Faz sentido essa história, né? De pegar as ações dos balanços e fazer como destaque. O Cartesian tá marcando. Deixa eu só ver aqui se está batendo com o KLBN11. E aí, galera, o pessoal que pediu CIA, pediu um montão de ações. Achando que ia acontecer que nem Vivara, que veio 3, 4%. CIA veio mais, né? Sim ou não? Veio tipo uns 15, né? Então a galera que pediu uma quantidade grande e não tem o dinheiro na conta para cobrir,
tipo eu, tá tenso sim ou não? Eu sou sincero aqui, pessoal, aqui é jogo limpo. Eu pedi uma quantidade grande em Vivara, veio 3 e pouco por 3, 4%. Aí pedi BMG uma quantidade grande, acho que veio chegou nem a dar 15%, né? Deu uns 13%, é isso? Agora, a CIA eu pedi uma quantidade ainda maior, aí veio 15%. Só que aí a gente tem que dar os pulos, né? Tem que realizar um pouquinho numa ação, fazer um depósito para cobrir a outra parte, para, digamos assim, aparar as arestas. Mas eu estava até brincando com a minha equipe no final de semana, falei, putz, somando BMG e CIA, eu não tenho o dinheiro todo, então vou ter que dar meus pulos. Aí você vende um pouquinho aqui, deposita um pouco dali e vida que segue. É engraçado, mas não tanto, porque eu pretendia comprar mais um lote de via varejo, mas vida que segue. Então, no caso da Klabin, nós temos uma situação bastante complexa. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um eixo de W que teoricamente remete a 17, esse eixo está a 15,79, então ele está sendo perdido. Na verdade, ele foi perdido na sexta, fechou a 15,78, então aqui eu já sairia. E tem uma ideia de topo duplo, e esse topo duplo seria acionado na perda de 15,60, onde está o mercado nesse momento. É uma situação difícil. Abaixo de 15,60 ela tende, mesmo que ela não venha até aqui embaixo, eu acho que ela vai dar um susto nos comprados. Acima de 15,60 e principalmente passando o 15,79, acho que ela pode subir até com violência. Então é balanço, é um driver de alto impacto, então apertem os cintos. Ok? Os índices mundiais aqui, nós tivemos alta bastante leve, né? Na Europa, na Ásia um pouco mais forte, principalmente na China. Vamos ver aqui os gráficos, né? E hoje, né, pessoal, muita gente esperava um caos aqui no Brasil. Tem alunos no meu grupo escrevendo e-mails dramáticos. O pessoal do meu grupo tem um ou outro que ainda não entendeu a filosofia? Tem. Pô, tem centenas de pessoas, não vai ter um ou dois ou três? E-mails dramáticos, você tem que escrever o relatório de mini contratos no máximo até 7h30 da manhã. Eu preciso saber o que você acha. Amanhã vai ser um novo Wesley Day. Oi? Tipo, oi? Né? Por quê? Porque o Fernandes ganhou na Argentina, mas quem esperava algo diferente? Né? Então tem dessas, né? Então, por exemplo, China, parece que nós temos um fundo duplo. Então isso retroalimenta um teste dessa resistência, que é o ombro, cabeça, ombro, é o segundo ombro, que se for anulado, eu acho que vai mercado para cima. Aí nós temos o índice DAX, uma alta gradual, serena, tranquila, né? E aí o índice FTSE da Inglaterra, algo semelhante. Brexit provavelmente quase certo que fique para janeiro de 2020, pivô de alta acionado, correção na parte alta. Eu estou mais focado nesses protestos no Chile do que nas eleições. Pessoal, sempre vai ter driver aí, vamos falar dos destaques do dia, sempre a gente vai falar de fluxo. Sempre vai ter driver possivelmente positivo e negativo. Então, pô, tem trade war entre China e Estados Unidos, conflito no Chile, eleição na Argentina, tem o Brexit, conflito no Oriente Médio, e tem outros drivers positivos também. Alguns balanços estão vindo melhor que esperado, a gente teve a reforma da Previdência aqui no Brasil, há arrefecimento da trade war Estados Unidos-China, conflitos na Turquia, nesse momento também arrefeceram, então, né, aí você tem que olhar fluxo, olhar uma série de coisas, né, senão você opera com base no que a imprensa te passa. E aquela história, mini índice estrangeiros de um lado, institucional do outro. Ó. Nesse momento, estrangeiros vendidos em 202, 516, saíram de 193, 0,82, institucionais compraram na sexta. Estrangeiros são os ursos no momento, institucionais são os touros. No caso dos estrangeiros no mercado à vista, pela seção número 1, número 2, número 3, número 4, contando com a do dia 24, eles estão trabalhando comprados.
né? Então trabalharam comprados dias... Não, na verdade não, eles trabalharam pela terceira, né? Comprados dias 21, 22 e 24. No caso do dólar, eles estão participando dessa queda. Percebam, por exemplo, que sexta saíram de 106, 129 na quinta e fecharam a sexta com 96,503. Certo? Falando dos balanços de amanhã. Amanhã é bombástico, hein, o dia. Bom, não precisa nem falar, né, que meu WhatsApp tá bombando aqui. Legal. Estão dizendo, minha equipe, eu tô com essa história de comprar ação de 500k, que vocês deram ter visto, ó. Na verdade, semana do trader vai falar a ação que já rendeu mais 100% de lucro, movimento dos grandes players, principais operações da última carteira top traders. No caso do INC para imersão, três novidades chamaram muito a atenção do pessoal. Um grupo do Telegram exclusivo para os alunos da imersão de dezembro. As duas aulas bônus 21 e 28 à noite. Aulas preparatórias sobre o nosso fluxograma, que mostra que a nossa metodologia ela é uma ciência, né? Ela não é nada aleatório, é um golpe de sorte. Isso aqui chamou muito a atenção. Ação de $500 mil, eu vou comprar R$500 mil em uma ação nas aulas ao vivo da imersão dos dias 3 e 4 de dezembro. Aí, pessoal, o fluxo de gente entrando na pré-lista tá tão grande para a semana do trader que eles vão ter que mudar a página, fazer alguma coisa lá. Então, se você tiver dificuldade em se inscrever, seja para a semana do trader, que é gratuito, ou na pré-lista da imersão, que vai ser em dezembro, tente de novo, tenha paciência, ou você escreve para suporte@toptraders.com.br e fala, olha, eu quero participar, você não vai ficar de fora. A gente já está colocando uma página mais robusta, fazendo uma hospedagem diferente. O fluxo de gente que veio para vivenciar isso aqui com a gente, isso geralmente os picos acontecem à noite, eles estavam me explicando. Então tenham calma, você vai conseguir se inscrever, tudo está sob controle, né? Então sem ansiedade, tudo com tranquilidade, você não vai ficar de fora. Se for o caso, a gente abre no YouTube a semana do trader, você não vai ficar de fora. Isso eu te garanto, eu te dou a minha palavra. Então a gente está parando algumas arestas aí. Então amanhã é um dia bombástico. A gente vai ter balanço de Cielo, Duratex, Eco Rodovias, Magazine Luiza, Multiplan, Raia Drogasil e Smiles. Ok? Legal. Falemos então agora dos ativos fixos. Então nós temos aí Petro 4. Eu gosto sempre de conferir aqui o valor numa outra plataforma para fazer a prova dos 9. Deixa eu abrir aqui. Então nós temos Petro 4, né, 29,52 subindo 0,92. A Petro 4 está testando uma região de topo, né, marcada nos dias 20 do 3 e depois no dia 10 do 4 e está passando. Isso significa o quê? Aquilo que eu expliquei para vocês na sexta. O stop passa a ser o 29,35, 29,38 se houver fechamento abaixo desse ponto, porque tem uma distância considerável em relação à média, eu tenho consciência disso. Aí nós temos a Vale Ria, Vale 3, né, a Vale trabalhando a 48,72, subindo 0,33. A Vale 3 é uma situação favorável à compra, né? Ela respeitou uma LTA, tem um pequeno pivô rompido a 47,83. Por simetria, tocaria aqui 48,92, mas a coisa macro aqui do desdobramento atual é que ela rompe uma LTB que guia os preços desde o início de julho. Nessa daqui em azul, então é algo bastante importante. Aí temos BBDC4. Subindo 2,88, é um dos ativos que está capitaneando essa alta recente. Né, lembrando que BBDC4 está bugada. Putz, agora eu acabei de fechar
o broadcast, ela tá bugada no TradingView, nenhum dos softwares estão... Mas muita gente usa o gráfico assim, né? Sem ajustar por dividendos, né? Você vê que fica esse buraco aqui. Né? Vamos ver lá, BBDC4. Deixa eu ver um negócio. Aí esse ponto aqui. Mas enfim, é um mega Marubozu, tem um gap aberto aqui acima, tá rompendo uma região de resistência. Porque ó, a máxima do dia 9, 35,55. Aqui 35,53, ok. Tá rompendo, isso é algo muito importante. Aí nós temos aqui teoricamente uma cabeça de pivô a 35,95. E aqui tá 35,95 também. Não, então tá correto. Então tá correto aqui. Esse desenho ele tá correto. Então tá rompendo um pivô. 35,95 é uma Marubozu com grande volume. Isso que agora são 15,45. Então essa parte do gráfico está correta. Aí nós temos YouTube 4. YouTube 4 subindo 1,61 a 37,43. Esse gráfico está corretíssimo. Essa distância em relação às médias já começa a incomodar, né, pessoal? Então eu vou apagar, por exemplo, esse suporte que está muito distante. Né? Aqui nós temos ó, uma região que marca 36,71, 36,82, 36,85 e 37. Acho que eu vou marcar o 37,03 aqui. Então esse é um suporte absolutamente imediato. Professor, você usaria como stop? Usaria. Fechando abaixo de 37,03 eu usaria como stop. Né? Mas ainda tem fôlego aí, alguns ativos, apesar de estarem esticados. E porque os vendidos tentam adivinhar o topo, aí sobe, estopa os vendidos e retroalimenta o movimento de alta. Ok? Aí falando de juros, DI1 F25. Queda, né? Impressionante, está caindo. Agora está 6,010. É impensável isso há um tempo atrás, né? Caindo 1,31, uma queda forte, só faz cair. Não tem nenhum sinal de arrefecimento de nada. Gráficos e fundamentos apontando para baixo. E nós temos o IFNC. Aqui um gráfico semanal. Né? Marubozu. E nós temos um gráfico diário. Nós temos assim muitas ações com semanal comprado e o diário já esticado, mas sem sinal de topo. Não tem sinal de topo. Não. Sem sinal de topo. Então, faltou a gente falar do Ibov, Ibova11, mini índice, mini dólar e dos pedidos do YouTube. Então vamos lá. Pedidos do YouTube. Primeiro ativo, um aluno pediu para a gente falar do IVV. Parece gago falando, não é o caso. IVVB11. Pessoal, é o S&P, então para quem deseja operar o S&P aqui do Brasil, você tem o IVVB11 que tem boa liquidez. Só que é aquele caso, né? Tem a cotação do dólar que impacta. Né? Então o EWZ, por exemplo, ele é inversamente proporcional ao dólar. Do caso do IVVB11, você pega aqui o S&P subindo 0,12. Né? Não subindo 0,62. Você desconta de quanto o dólar está subindo. É o que sobe, então está quase no 0 a 0. O S&P subindo 0,60, o dólar caindo 0,53. Então você tem que descontar o dólar. Então é operando o S&P, mas tem o desconto do dólar. O dólar impacta de maneira inversa.
Então você fala, pô, professor, mas por que o S&P está subindo 0,61 e o iShare aqui no Brasil está subindo leve? Porque o dólar está caindo. Então você vai ter que descontar o dólar. Está numa região aqui interessante, de 129,39, né? Mas tem um topo duplo aqui estranho, então eu nesse momento eu não compraria. Aí temos Tietê 11. Vocês sabem o que eu penso de ações de energia nesse momento. Eu acho que assim como empresas de logística, assim como as empresas de aluguel de carro, assim como as concessionárias de rodovia, eu acho que elas entregaram o que tinham para entregar nesse momento. Nós temos topos e fundos descendentes e eu não vejo um sinal de mudança significativa. A Grendene, teve um rapaz muito gente boa lá que eu fui gravar um podcast com o André Moraes, que é meu amigo e um cara que eu gosto muito, assim como o Thiago Bizzi. O Thiago Bizzi me convidou, inclusive, para a inauguração da marca nova deles, que é a Liberta, dia 12 lá em Porto Alegre. Eu vou. Na hora, já confirmei a presença. Eu vou dia 12 e volto dia 13. Inclusive, dia 12 não vai ter o Na Mira do Trader. Eu vou fazer um fechamento lá com ele especial. E acho que o André vai também. Eu fui gravar o podcast com o André e um rapaz perguntou de Grendene, né? Grendene tem uma sequência de alta forte, 2 Marobuzus em seguida. Ela acionou um pivô, né, aos 8,30. E eu, particularmente, se eu estivesse comprado em Grendene, que técnica que vocês acham que eu aplicaria? Stop pela mínima do dia anterior. Então, por exemplo, hoje, dia 28, qual que é a mínima de sexta-feira? Mínima de sexta-feira, a gente está vendo aqui que é 9,77. Fechou abaixo? Eu acionaria stop. Aí amanhã, por exemplo, qual que é a mínima de hoje? 9,83. Se amanhã perder 9,83 fechamento, aciona o meu stop inteligente, posição completa. É assim que eu trabalho. E aí nós temos VUC 3, porque assim você trabalha de uma forma racional, né, de uma forma inteligente. Né? Esse é o stop inteligente. Né? Setor de calçados, né? Nós temos aqui a Vulcabras. Eu acho que ela fechou um gap e arrefeceu, é isso que eu vejo. Se eu tivesse comprado, eu teria estopado na perda de 8,10, que era o topo anterior. E agora que ela está na média, eu faria isso se houvesse a perda de 7,81, que é a mínima desse martelo. Me parece aqui uma distribuição para perder a mínima desse martelo. Então, na perda dele, em fechamento, eu acionaria o meu stop. Stop me lembra o stop. Na verdade, que é stop, mas a molecada falava o stop quando brincava. Fase de brincadeiras de rua, coisas e tal. E o pessoal, tem uma frustração, 2 frustrações. Eu tive uma infância muito boa, meus pais foram maravilhosos, meus padrinhos também. Eu sempre tive muita sorte em tudo, para ser bem sincero. E ao mesmo tempo que eu tinha muita responsabilidade, eu tinha liberdade, então era muito legal. Só que eu tenho 2 frustrações. Eu nunca tive uma mobilete, que a minha mãe falava que eu era muito agitado, apesar de não parecer, e ela achava que uma bombilete me colocaria em risco, e eu, como a respeitava muito, eu não desobedecia, e eu nunca tive uma bombilete, mas eu tinha vontade. Tanto que hoje em dia eu não ando de moto. Eu adoro automóveis, tenho os meus carros, tal, adoro dirigir, pegar a estrada, mas eu nunca tive moto, e dificilmente eu vou ter. Agora, com 40 anos, querer ter moto, né, é só o que faltava. Essa é uma das minhas frustrações, mas não é nada dramático, assim, é um negócio que eu gostaria de ter. E eu era um camarada que não era bom nem em ioiô, nem em peão, então eu tenho 3, né? Nunca fui um cara bom em ioiô, nem em peão. Agora, por outro lado, no futebol, pipa, eu fazia o pipa, fazia o cerol, laçava pra caramba. Futebol, modéstia à parte, jogava bem. Meu filho joga 10 vezes melhor, mas eu era bom de bola. Daria pra ter jogado profissionalmente, sim. Isso com uns 10 quilos a menos. E uma outra coisa que eu era bom pra caramba era em bolinha de gude. Eu ganhava tanta bolinha de gude, pessoal, tanta bolinha de gude da molecada, que às vezes eu distribuía pra molecada que tinha menos recursos, né? Não que nós tínhamos muito, mas pra quem eu era meio que um Robin Hood da bolinha de gude, dos pipas também. Eu dava tinha um monte de pipa, dava pra molecada também. Então eu era bom na bolinha de gude, era bom no futebol,
Era bom no Pipe, era bom no videogame. E do videogame, quem lembra dos fliperamas dos anos 90, amanhã eu vou contar uma história para vocês. Tá bom? Então, Top Traders também é cultura. BRF. Topo mais alto. Parece fazer aqui um ombro, cabeça a ombro, só que torto, um pouco indefinido. Simplificando, eu acionaria stop na perda se tivesse comprado os 35,10. Porque se ela romper 37,40, ela faz pivô, mas como está apontando para baixo, eu acho que mais fácil ela perdeu 35,10. Então, falando dos pedidos do YouTube, acho que não faltou nada, né? Só faltou os benchmarks mesmo. Então, vamos lá. Bova 11 está subindo 0,74, correto? Bova 11, ela começa a entrar naquele momento que o pessoal fala: como alguém pode estar comprando com um Bova 11 longe da média desse jeito no semanal, longe no diário? Como alguém compra nesses patamares? Tem problema no Chile, tem o Brexit, tem as eleições na Argentina. Pessoal, é tendência, né? Ela sinaliza topo, rompe. Ela sinaliza topo, rompe. Uma hora vai cair, mas ainda não tem esse sinal, né? A média de 5 está ganhando os preços, simples assim, né? Então muita gente começa, né, a dizer: pô, é manipulação, não é possível, tem crise no PSL. Só que tem um monte de coisa boa acontecendo. Vocês sabiam que o Paulo Guedes está tentando reunificar os 2 terços da reforma tributária que estão perambulando lá pelo Congresso? Pô, isso daí é fantástico. Vocês sabiam que faz parte da agenda quando o Bolsonaro voltar do Oriente Médio falar sobre o Pacto Federativo? Então, assim, vai corrigir? Vai. Só que a gente tem, em alguns momentos, a correção no tempo, né? Como a gente teve, né, nas últimas 2 sessões. Só que aí o mercado rasga para cima. E aí vai estopando os vendidos. Não no Ibov, que é um benchmark, mas no mini índice, no índice cheio, no Bova 11 e tal. E você vê que a coisa tem lógica quando você olha o dólar, né? Então o dólar está caindo 0,44 a 9,888. Chegou a tocar hoje 3,974 e é isso. O dólar ele teria um suporte médio em 3,952. Depois ele teria um outro em 3,926. E teria o fechamento da boca do gap em 3,901 e 500. Né? Mas ele está distante de média e não vai cair de uma vez, né? Se cair, né? Então ele vai caindo pouco a pouco. Aí nós temos o mini índice para a gente finalizar os estudos. A correção que acontece é no tempo, simplesmente, não corrige no preço. Né? Uma barra forte, não está na máxima. A máxima foi 109, quem diria 109, 130, mas percebam que as últimas 3 mínimas guiadas pela média de 21. E assim, nunca trabalhou nesse preço antes, né? No dia 10/7 não trabalhou aqui, mas a gente usa gráfico perpétuo. Então, teoricamente, rompendo, né, essa máxima aqui, mas enfim, pegando dados recentes, 108,740, 108,865. Então, a briga é para romper as máximas do dias 23 e 25. E trazendo para o intraday, o que aconteceu aqui, apesar de parecer improvável? Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, que eu entendo que a neckline é essa linha aqui do canal e uma mistura de canal de baixa e de alargamento, porque as retas não são exatamente paralelas, né? Então ele vai subindo aos pouquinhos. Eu acho que a gente pode tirar aqui o 108,740 como ponto principal e colocar aqui o 108,865. Ok? Eu acho que ele é um divisor de águas, né, para mostrar a força dessa movimentação, só que está longe de média, seria até natural uma correção. E aí, trazendo para 60 minutos, a gente vê ali uma distância em relação à média também, está formando até uma estrela cadente, aparentemente, alguma coisa do gênero. Ok? Então é isso daí, pessoal. É uma honra ter vocês conosco. Vou deixar o link para a imersão técnica, pré-lista, Semana do Trader, também para o nosso canal no Telegram. Então, saúde e paz a todos, muita prosperidade, muita luz, uma semana excelente. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Amanhã tem cenário de manhã e meu áudio, que é o panorama no Telegram. E aí, mais tarde, o radar.
Muito feliz sempre de estar com vocês, espero trazer conteúdo de valor e fazer parte da sua formação como investidor na renda variável. Conto com seu like, meu muito obrigado, valeu!